Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo a mais uma live do Arato Online. Hoje vamos falar novamente de saúde com Fala aí Doutor, e hoje, olha só, dose dupla, doutora Conceição Coelho, ela que é ginecologista, e doutora, que vocês já conhecem, Ana Paula Gato, ela que é mastologista. E a minha primeira pergunta de hoje vai para a doutora Maria Coelho. E você que quer perguntar ou para mastologista ou para ginecologista, já pode fazer o seu comentário aí, olha, nos comentários do Facebook, eu leio todos para você. E o primeiro questionamento para a doutora Maria Conceição é o seguinte: doutora, qual é a idade fundamental para a pessoa começar a ir no ginecologista? Muito bom dia, seja bem-vinda. Olá, Jean. Bom dia a todos. Há um consenso entre os ginecologistas que a idade ideal que seja por volta dos 21 anos. Nada impede, portanto, que a paciente procure o ginecologista se tiver algum sintoma antes disso. Então, a partir dos 16 ou iniciada a vida sexual, a mulher está apta a procurar um ginecologista para ajudá-la nos seus problemas. A senhora falou uma coisa interessante, é o início da vida sexual. Se a jovem começar, por exemplo, a vida sexual com 16 anos, ela deve ir no ginecologista ao iniciar a vida sexual? Sim, por todos os fatores. Primeiro, porque a jovem que inicia a vida sexual, ela tem os fatores de risco, né, de gravidez, então ela precisa planejar a vida de filhos dela e também para orientar no sentido de higiene corporal e prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. Ainda sobre esses primeiros exames para jovens, a gente sabe, já falamos bastante aqui, de um exame chamado preventivo ou Papa Nicolau. O exame preventivo, a jovem também já deve fazer com uma idade baixa, por exemplo, 16 anos ou não? Sim, a depender da necessidade, não existe obstáculo para iniciar a prevenção do câncer, que é um exame que está aí para ajudar na saúde das mulheres, já que o câncer do colo é o câncer que está entre a terceira maior causa de morte entre as mulheres no Brasil. O câncer de colo de útero que pode ser detectado pelo exame, através do exame. E também a senhora pode confirmar, eu posso não estar falando uma coisa que a senhora pode confirmar ou não, que o HPV tem relação com o câncer. Sim, 90% dos cânceres do colo do útero são causados pelo HPV. O HPV, que eu quero que a senhora, por favor, explique, é um vírus. O HPV é um vírus e o que a gente tem a dizer é que a incidência desse vírus, que é uma doença sexualmente transmissível, a incidência desse vírus ela está aumentando muito, sendo Salvador a capital que tem uma incidência maior no Brasil, em torno de 70%. Então, você já viu aí a necessidade de fazer os seus exames preventivos, você, mulher. Se você tiver alguma dúvida aí sobre HPV, sobre o vírus, estamos só começando o nosso bate-papo. Reforço, conversa aí com a gente aí pelo Facebook. Agora eu quero falar com a doutora Ana Paula. Doutora, seja muito bem-vinda aqui novamente. Obrigada. Prazer enorme estar aqui com você. Então, a gente já viu aí que o papo aqui hoje é ginecologia, mas a senhora é mastologista, só que tem um trabalho em conjunto de ginecologia e mastologia. O quão importante a senhora acha esse trabalho conjunto para a mulher que faz os exames? Bom, excelente pergunta, João. Nossa clínica, por ser uma clínica da mulher para mulher, nós temos exatamente as especialidades em conjunto. E nós, como estamos trabalhando, nós estamos sempre verificando a necessidade que a mulher tem de fazer uma avaliação em conjunto, principalmente a mastologia, a ginecologia e a endocrinologia. Quando necessário, nós expandimos para as outras especialidades, mas essas estão bem interligadas, porque é um conjunto. Na verdade, se a gente for pensar bem, a ginecologia, ela também se estende para a mastologia. Então, a mulher é um todo. Todo esse órgão da sexualidade, da feminilidade, tem que ser examinado, de preferência, por um mesmo especialista ou pelos dois especialistas em conjunto. Todas essas alterações hormonais, por exemplo, indicar um anticoncepcional,
É importante que o mastologista também esteja a par de que medicação a ginecologista vai estar indicando. Se essa mulher deve ou não, se é uma mulher que tem uma alteração fibrocística mamária, se essa mulher que tem uns antecedentes de câncer de mama. Então, é nesse momento que a gente pode estar conversando com o ginecologista e discutindo, avaliando qual o melhor método contraceptivo para aquela paciente. Se vai ser um anticoncepcional oral, se vai ser um gel, vai ser somente um creme local, se vai ser o Dilmirena, que nós utilizamos muito, se vai ser um Implanon, que é um método contraceptivo que nós colocamos via subcutânea, na derme, né, geralmente aqui no braço, na região do antebraço. Se vai ser um DIU de cobre, ou seja, que método contraceptivo essa paciente vai utilizar. E aí nós conversamos com o ginecologista e, em conjunto, escolhemos o melhor método para aquela mulher. Olha aí o trabalho conjunto entre as médicas lá da clínica da doutora Ana Paula Gatto. E eu quero já fazer a primeira pergunta, está aqui no Facebook, é da Silene Santos. Acredito que seja para a doutora Conceição. Doutora, a Silene Santos, ela está dizendo que às vezes tem algumas dores, ela não cita quais, somente durante a relação sexual. Ela pergunta se é normal. Silene, bom dia, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. As dores que a gente chama de dispareunia são dores oriundas do período, no momento da relação sexual. Elas podem ter um caráter normal, entre aspas, por alguma questão local, mas podem traduzir uma pequena inflamação ali. É preciso que o ginecologista faça uma análise da sua situação para afastar a possível inflamação associada. Olha aí, então, Silene, procure o médico. E se você quiser encontrar a doutora Conceição ou a doutora Ana Paola, eu vou pedir para o Eduardo colocar aí o telefone já para você marcar a sua consulta. Hoje é sexta-feira, mas hoje à tarde você já pode fazer a sua consulta para a próxima semana. Olha aí o telefone, tem também o WhatsApp para você marcar a sua consulta. O telefone é o 32 37 26 33 e o 99302 7939. Então, Silene, se você quiser marcar, já anota aí os telefones. Não é isso, doutora? E tem uma questão lá na clínica da senhora, que é o check-up da mulher. Ela chega lá pela manhã e sai com todos os exames, já sai toda com o check-up dela pronto. Como é que funciona esse check-up da mulher? Bom, nós temos o check-up mulher mais de 40 e o check-up da mulher menos 40. O que significa dizer que as mulheres que já estão na faixa dos 40 anos, elas devem estar fazendo a mamografia, que é o exame anual para a prevenção do câncer de mama, associado com a consulta com o mastologista. A ultrassonografia mamária, que é um método de excelência complementar à mamografia. E aí, seguido da consulta com a ginecologista, para estar fazendo exames preventivos, como Papa Nicolau, se necessário as culturas também, são as culturas para HPV, culturas para tricomonas, para Gardnerella, ou seja, existe também que a doutora Conceição pode, inclusive, estar colocando sobre essa questão. E mais a ultrassonografia transvaginal ou pélvica, transvaginal para quem já não é mais virgem, e a pélvica é utilizada para as mulheres que ainda são virgens, ou algum caso que a própria ginecologista precise avaliar. A consulta com a endocrinologista e a ultrassonografia da tireoide e a ultrassonografia do abdômen total. Então, essa mulher, ela faz o agendamento do check-up, ela escolhe se ela vai querer fazer pelo turno matutino ou vespertino, inclusive aos sábados pela manhã, e ela vai, então, realizando todos esses exames em uma sequência definida pela clínica, e ela, ao final deste turno, ela terá realizado as 3 consultas e todos esses exames. Ela só vai voltar para receber o resultado do preventivo ginecológico e, lógico, trazer os exames laboratoriais que esses profissionais vão solicitar, já que nós não realizamos. Mas eu gostaria de passar para a doutora Conceição, então, falar um pouquinho sobre o preventivo em si e as culturas. Isso que eu já ia perguntar à doutora Conceição,
porque a senhora tirou uma pergunta da minha palavra, a Você diferença antecipou. entre a ultrassonografia pélvica, né, e a Sim. transvaginal. Eu quero que a senhora reforce. São- Eu já dei uma aula. Já. Mas a senhora pode falar porque tem uma diferença. É muito difícil falar com a Ana por perto, porque ela engloba. Mas a ultrassom pélvica e a ultrassom transvaginal são o mesmo exame. Agora, um é feito com transdutor, com aparelho dentro da vagina, naquelas mulheres que já tiveram atividade sexual. E o transdutor abdominal para as meninas virgens ou aquelas impossibilitadas de usar via vaginal. Por isso que a confiança entre o paciente e a ginecologista é muito importante. É muito importante, até na determinação das escolhas, dos caminhos melhores para o acompanhamento dessa mulher no todo dela, na saúde global dela. Então, o ginecologista, eu digo que é um administrador da saúde feminina, né? Antes de a gente entrar no ar, a senhora usou uma frase bem interessante. O ginecologista é como... É como um namorado. Quando bom, a mulher quer para a vida toda. Então, a doutora Conceição já deu um exemplo aí. Se você quer ser acompanhado pela doutora Conceição, a senhora atende... Seja bem-vinda. Eu estou nas segundas e às sextas o dia inteiro lá na clínica. Segundas e sextas, a doutora Ana vai passar o endereço pra gente, porque você que acompanha o Fala aí Doutor já sabe que tem 2 endereços da clínica da doutora Ana. Doutora Ana, quais são os endereços da clínica e principalmente onde doutora Conceição Bom, atende? doutora Conceição, ela está, então, às segundas e sextas o dia todo em nossa unidade do Garibaldi, que fica na Avenida Garibaldi, no Centro Integrado de Saúde, Professor Fernando Filgueiras. E aí a equipe vai estar, então, disponível para receber. Doutora Conceição, então, acompanhará da parte ginecológica e teremos sempre um endócrino e uma mastologista para acompanhar esse check-up, caso seja de interesse dessa paciente. Mastologista, no caso da senhora, que está todos os dias lá nas unidades? Sim, à tarde, todas as tardes. Então, se você- Pelas manhãs você não deixa, gente. Eu estou aqui com você. Então, tá aqui batendo papo com a gente do Araton Online, para quem tá melhor. E de tarde, ela vai lá atender as pacientes dela, que eu não quero tomar o tempo da doutora o dia todo, que aí seria problema para as pacientes. Ela faz mil e uma coisa. É multimídia? É multimídia. Doutora Conceição está dizendo que a doutora Ana é multimídia e só não pode estar em vários locais ao mesmo tempo, mas eu acredito que tem médico lá agora atendendo as pacientes. Sim, né, é uma doutora equipe Conceição? extensa e completa, E eu e diria. aí a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo. Você reforça o pedido, se você tiver alguma dúvida para perguntar às doutoras, escreve aí no Facebook. Vamos fazer mais uma pergunta, doutora? O pessoal E agora o pessoal já está perguntando das doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Qual é hoje a doença transmissível que a senhora acredita que mais está em evidência, infelizmente? Infelizmente, o HPV. O HPV tem sido, para a Bahia, o arqui-inimigo das jovens, porque ele está numa prevalência de 70% na faixa etária dos 16 aos 25 anos. E tem vacina, né, doutor? E existe a vacina disponibilizada na rede pública, e inclusive ampliado o leque de idade de 9 a 14 anos e para os meninos também de 11 aos 13 anos. Isso é importantíssimo frisar, que é a vacina que está reduzindo os casos de câncer do colo do útero na Bahia. Nós ainda não temos esses números, mas a vacina diminuiu em 23% os casos da primeira para a segunda dose. Imagine isso em termos de população geral em 10 anos. Uma cobertura ampla, a gente vai reduzir muito o câncer do colo do útero, porque o HPV é o principal fator para o câncer do colo do útero. Uma vacina que é de graça, então não tem motivo para as mulheres Não tomarem. tomarem. Obviamente tem que ter acompanhamento do ginecologista, da ginecologista, mas uma vacina que A tá vacina está disponível, é de graça. A vacina na rede particular é uma vacina cara, custa em torno de R$400 a dose. As pessoas têm essa vacina mesmo na rede pública. Não há como não... Por que não tomar? Por que não fazer uso? Principalmente as adolescentes, né, doutor? Principalmente essa faixa etária. Tem uma pergunta aqui interessante, já é um outro tema, mas eu achei bem interessante, a Poliana. A Poliana, ela está dizendo que usa o DIU-Mirena. E o médico, durante a ultrassom, durante o preventivo dela, não conseguiu visualizar o DIU. Ela disse que está tendo cólicas fortes ao longo do dia.
Ela disse que tem 30 anos. Esse tipo de caso, doutora, é normal e o que deve fazer? É recorrente. É mesmo? Nós temos visto muitos casos assim de mitos em torno do Mirena. O Mirena é um DIU absolutamente seguro, é um sistema intrauterino de liberação prolongada e que alguns médicos desconhecem que esse Mirena ele não é radiopaco, ou seja, ele é pouco visualizado na ultrassom. Então, é preciso ter mão do ultrassonografista para poder visualizá-lo. E basta que ele esteja dentro do útero para que ele esteja funcionando adequadamente. E a cólica é em decorrência disso, desse problema? A cólica pode ter outros fatores. A cólica não necessariamente pode ser do Mirena. Doutora Ana Paula está balançando. Ela tá louca para falar. Doutora Ana... Não, eu vou fazer uma pergunta, né? Eu vou fazer aqui uma pergunta, porque exatamente assim... porque muitas pacientes chegam para mim, por que a gente tem cólica menstrual? Aí eu vou passar aqui para a doutora Conceição, né? Essa pergunta, para que eu aprenda, para que quando alguém me pergunte, por que eu estou com dor? Porque eu sei responder, porque eu estou com dor na mama. Mas me perguntando, sim, mas estou com cólica menstrual, por que eu tenho cólica menstrual? Absolutamente factível e esperada. A cólica é um produto da liberação de umas enzimas, umas prostaglandinas, pelo músculo do útero durante essa fase do ciclo. Essas enzimas, essas prostaglandinas são liberadas por interferência do hormônio que prevalece nessa fase. Como o útero é um órgão extremamente contrátil, ele fica muito mais estimulado nessa fase e essa liberação dessas prostaglandinas faz com que venha a sensação de cólica como um reflexo. A gente vê, doutora, no caso de nós homens, a gente vê a dor que as mulheres passam, a gente imagina, a gente obviamente não tem. Mas tem algum medicamento para diminuir Existe. Hoje a gente sempre diz que tem cólica quem quer, né? Cólica, primeiro você tem que ter um diagnóstico. Você precisa saber o que é que está causando aquela cólica. Se é uma cólica fisiológica ou se você tem um outro processo inflamatório ali associado. Depois de você determinar se a paciente está bem, você só deixa a sua paciente ter cólica se você quiser, mas você tem toda uma medicação, um arsenal aí, muito bom. A automedicação, às vezes tem alguns medicamentos aí, eu não vou falar o nome, mas enfim, tem alguns medicamentos de gotinhas, por exemplo, que pode passar cólica. Isso é mito ou isso é verdade, esses medicamentos que passam a cólica? Tem os antiespasmódicos, né, que a cultura popular é de acesso de domínio público, o paciente tem acesso e usa, mas o importante que eu acho não é o passar a cólica naquele momento. Eu acho que o mais importante é saber o que está causando, o que está levando àquela cólica. Se é uma cólica que inviabiliza a vida da pessoa no trabalho, nos estudos, que limita a vida da pessoa, se tem algum outro fator por trás dessa cólica que precise ser tratado. Para os homens que estão nos assistindo aí, a cólica é uma dor abdominal, doutora? É como se fosse uma dor abdominal, tipo um espasmo, né? É uma dor cíclica. Ela vem, acontece, volta, torna a acontecer. Então, é uma dor espasmódica, tipo um espasmo abdominal. Eu já vi algumas mulheres dizendo que se semelha à dor de um parto. O que a senhora acredita que dói mais, a cólica menstrual ou o parto? Eu acredito que são diferentes. Eu acredito, estou fazendo a pergunta para especialista. Não existe nada comparável à dor de parto. A dor de parto é uma dor infinitamente maior. Então eu só falei com as exageradas. Ou pessoas que talvez tenham algum processo de endometriose lá atrás e que não saibam que tem e não se tratam adequadamente. Tem algum tratamento? Eu sei que o uso dos anticoncepcionais podem tirar a cólica, mas tem algum tratamento para diminuir essa dor? A senhora falou de alguns medicamentos, mas tem um tratamento? Tem sim. A gente pode usar tanto os hormonais quanto os não hormonais. E a gente pode suprimir, em casos mais graves, está suprimindo a menstruação da paciente. Hoje em dia só menstrua quem quer. Não há necessidade da paciente submeter mensalmente àquele transtorno.
né? Então, você tem 1001 medicamentos para tratar, para diminuir, para tirar, depende do perfil da paciente. Mais uma pergunta aqui, que eu vou repassar para a senhora. Qual o exame feito para constatar a endometriose? Primeiro, o que é a endometriose para o público e qual é o exame feito para constatar? A endometriose é um processo inflamatório promovido pelas células de dentro do útero da paciente. Essas células saem por refluxo pelas trompas e se acomodam em diversos órgãos do abdômen, às vezes no pulmão, às vezes até no nariz da paciente. Só que essas células, mesmo à distância do útero, elas sofrem a mesma influência dos hormônios daquelas que estão dentro do útero. Então, no período menstrual, elas têm a liberação das prostaglandinas, dor e sangramento mesmo à distância. É isso que causa dor maior naquelas pacientes que possuem essa inflamação, porque dependendo da localização, pode causar restrições graves, como dificuldades para defecar, para urinar. Enfim, é uma gama de problemas que, dependendo da intensidade, pode limitar. E é imperativo se diagnosticar a endometriose, que não é uma coisa tão fácil de ser diagnosticada, porque ela normalmente não aparece no exame ultrassonográfico convencional. É uma coisa que o ginecologista tem que pesquisar por outros caminhos até ter esse diagnóstico em mãos. A gente está conversando aqui há alguns dias no Fala aí Doutor com a doutora Ana e quanto mais tem programa, mais eu vou acreditando que o corpo da mulher é como uma caixinha de surpresa. É complexo demais. É complexo, né, doutora? E eu quero repassar para a senhora, que é mastologista, se chegam pacientes lá no consultório da senhora falando de dores, de cólicas menstruais, a senhora falou que existe. As mulheres reclamam bastante, doutora, de dores que são tratadas pelo ginecologista. Para a senhora, que é mastologista? Sim, sim. Exatamente, porque nós somos profissionais, para começar, a nossa formação do mastologista inicialmente é de ginecologista obstetra. Então eu fui, né, no passado bem longínquo aí, mas eu fui ginecologista obstetra. E as pacientes, ou seja, elas sabem disso, de que o mastologista ele também entende de ginecologia e o ginecologista ele também tem uma formação de mastologia. Então, as perguntas se misturam muito. Então, muitas vezes a gente responde até instintivamente quando nós deveríamos estar dizendo, não, isso aqui é do ginecologista, mas é como se não tivesse uma linha que pudesse realmente, que devesse separar. Então, por isso que a gente se envolve também nesse âmbito da ginecologia. Então, a gente ajuda um paciente com as cólicas, lógico que não tão de uma forma especializada quanto o profissional. Então, eu indicaria, vamos fazer compressa de água morna, entendeu? Ou seja, eu iria pelas beiradas, né? Vamos usar aqui um analgésico que vai melhorar a cólica, relaxe, ou seja, eu não iria entrar, né, na pesquisa exata da investigação, assim como o ginecologista, ele vai palpar a mama, ele vai verificar que tem alguma coisa, mas não será ele a dar um diagnóstico, ele dá já a conduta para essa paciente. Então, ela vai encaminhar para o mastologista, que é o especialista nas doenças mamárias. Então, o ginecologista, ele é o especialista nas doenças do aparelho ginecológica. Então, ela vai envolver útero, ovários, as trompas, infertilidade. Infertilidade também é tratado com ginecologista. Também com ginecologista. Doenças transmissíveis. Tem um ginecologista que é obstetra também. Então, vai fazer todo o acompanhamento pré-natal até o parto. Por isso que a doutora Conceição está colocando que esse namoro é longo. Ou seja, uma adolescente começa a fazer suas avaliações, ela quando chegar no período que ela quiser engravidar, ela vai fazer todos os exames com a ginecologista, ela vai acompanhar a gestação, ela vai ter esse parto, depois ela vai ter o pós-operatório, depois ela vai estar fazendo exames de rotina. Então, aquilo ali depois ela vai entrar numa menopausa no futuro, ela também vai continuar com a ginecologista, vai entrar na senilidade, ela vai continuar com a ginecologista. Esse namoro e eu tenho certeza, a doutora Ana aqui falou na última live que tem 27 anos só de clínica.
Então a gente está aqui com duas jovens senhoras que acredito, doutora, que a senhora já teve paciente de atender adolescente, Já. casou, teve filho e Não, ainda... eu já estou na terceira geração, né? Eu tenho 33 anos de clínica e hoje eu já atendo os netos, os filhos do que eu fiz parto, porque eu fiz obstetrícia, fiz por 26 anos e hoje eu já atendo as adolescentes, filhas daquelas que eu fiz o parto. É uma satisfação, né, doutora? Imensa, é imenso. E para você que está perguntando aqui no meu WhatsApp, se pega convênio lá na clínica da doutora Ana Paula Gato, eu quero que o Eduardo coloque aí pra gente os convênios. Você pode ver mais tarde, pode ver agora, essa live fica gravada aí no Araton Online. Coloca aí, Eduardo, olha só. Na última live eu contei 21 convênios. Eu quero saber se eu estou certo ou estou errado. Olha lá, os principais convênios aqui do país. Aí se você quiser ver com mais calma, quando terminar a live você volta lá, pode assistir toda essa entrevista novamente. Daí seu Eduardo Souza, doutora, tem uma outra pergunta aqui, o Eduardo está mandando, é da Eliana Nascimento. Ela dá bom dia e gosta de saber, ela disse que entrou na menopausa com 40 anos. E o apetite sexual dela foi embora, depois voltou, mas não como era antes. Então, ela quer voltar como era antes. Tem algum tratamento para isso, que o apetite sexual volte depois da menopausa? Tem. A doutora Acontece que é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem interesse na resposta. Valtinho quer saber também a resposta. Todos nós estamos interessados, né? Homens, mulheres, todos. Como existe o Viagra para o homem, a mulher também ficou nessa coisa de não existir o Viagra feminino, né? E qual é o tratamento? E existe a reposição hormonal para aquelas pessoas que podem fazer, né? E estão melhorando o seu perfil sexual. A vida é uma coisa que não tem volta, mas a gente pode qualificar a vida da paciente, diminuindo essas manifestações da menopausa, que as manifestações ruins que a idade traz. E já melhora na primeira consulta? Não. Primeira consulta só melhora a expectativa, a expectativa. Olha aí, Eliana, a sua pergunta abalou as estruturas aqui. A gente pode pedir, não sei se é Santo Antônio, São José, né? Os santos para ajudar. Mas realmente, a menopausa é crítica em todos os sentidos. Na mama, quando aumenta a incidência do câncer de mama. Né? Então, ela traz vários transtornos para as mulheres, ela traz transtornos depressivos. Então, inclusive, até queria só comentar isso aqui agora rapidinho. Vou só tomar... E a doutora Conceição vai ver isso aqui comigo. Eu tenho recebido algumas pacientes que iniciam tratamento com psiquiatras para depressão, nessa fase da menopausa, sem ter feito uma avaliação hormonal dessas mulheres. Muitas dessas depressões tratadas por psiquiatras com medicamentos, né, da psiquiatria, não deveriam estar acontecendo. Ou seja, se essa mulher fizer uma boa investigação hormonal, uma boa avaliação com a ginecologista e avaliar que, na verdade, é a deficiência dos hormônios próprios desta fase e ser tratada, ou seja, esses hormônios serem reintroduzidos, esta mulher deixará de ter os sintomas da depressão. Então, muita atenção antes de iniciar tratamentos para depressão, sem ter feito uma avaliação com o ginecologista. Eu gostaria que a doutora Conceição, inclusive, desse o depoimento dela, das pacientes dela. Perfeito. Nós temos hoje um ganho enorme, né, para as pacientes menopausadas que queiram melhorar a sua qualidade, tanto do perfil sexual, quanto de massa óssea, enfim, uma nova dinâmica de vida, sem necessariamente estar optando, né, por medicações que possam causar alienação mental, temporal. Então, o interessante é que essas pacientes, primeiro, procurem o seu ginecologista e façam uma revisão completa da sua vida hormonal, como é que está,
para ver se não é uma reintrodução desses hormônios que lhes faltam, se não é isso que está faltando para que melhore sua qualidade de vida. Para a gente finalizar aqui, doutora, tem uma pergunta muito boa. O Eliana já fez sua pergunta, tá? Você está aqui falando que a gente pulou sua pergunta. Sua pergunta está devidamente respondida e deu repercussão aqui no estúdio. Muito boa pergunta, Eliana. Parabéns. E a Poliana, também, embaixo da Eliana, está perguntando. Muito boa pergunta também. Mito ou verdade? Deve urinar após a relação sexual para evitar infecção urinária? Verdade, verdade. Verdade, porque na relação sexual existe um trauma na parede da bexiga que com a urina ali, ela pode piorar esse trauma, porque são duas pressões diferentes. Então, é importante que a pessoa tenha esses cuidados com a higiene, com a própria fisiologia do próprio corpo. E, bom, Eliana. Doutora Conceição. Ela que é apenas uma das ginecologistas que tem lá na clínica da doutora Ana Paola. E a gente vai colocar aí a lista das ginecologistas que você pode encontrar. Olha só, é muita mulher. Então, a clínica de mulheres para mulheres, eu gosto sempre de reforçar isso, que eu não tinha visto isso aqui em Salvador. Tem a Marisa Farias Gato, filha da senhora? Parente? Minha prima. A prima da doutora. Tem a doutora Marta, alô doutora Marta, doutora Marisa, doutora Fernanda, enfim, doutora Xena Alves, doutora Samuelisa, doutora Rebeca, doutora Patrícia. Um abraço, um beijo para todas as senhoras que fazem da vida da mulher uma coisa boa, um trabalho sensacional que eu gosto sempre de ressaltar, porque tem mulher que não gosta de fazer exame preventivo e a senhora sempre reforça isso, né, doutora Conceição? Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria que a senhora reforçasse esse pedido de fazer o Papa Nicolau ou o exame preventivo, que são sinônimos. Sim, porque desde 1940, quando se introduziu o exame Papa Nicolau, que é o exame aqui na Bahia conhecido como preventivo, o que se obteve foi uma resposta imensa no número de casos de câncer. Mesmo naquelas pacientes que fazem o exame anualmente, não está livre de ter um câncer, né? Imagina naquelas que nunca o fizeram, né? Então, a gente tem no Brasil a terceira maior causa de morte, é o câncer do colo uterino, de morte de mulheres. Então, a gente pode reduzir essa incidência apenas com um simples exame coletado de forma simples, sem maiores. Existem muitos mitos, muitos preconceitos com medo, mas é um exame que eu digo e repito, até gestante pode fazer. Nada impede de ser feito. Então, só está aí para salvar vidas. É importantíssimo que a pessoa faça. Doutora Ana Paola, agora é a vez da senhora. Eu queria também, para continuar nesse tema do reforço para fazer o Papa Nicolau, e a opinião de mais um especialista. Não é isso. Olha, nossa clínica é voltada à prevenção. Então, tudo que nós pudermos fazer para prevenir ou fazer um diagnóstico precoce do câncer, nós faremos. E por isso nós estimulamos que todas as mulheres venham e façam seu check-up da mulher, passando por essas especialidades que são as mais importantes para a mulher. Não significa que ela não poderá passar pela nossa urologista, pela nossa proctologista, angiologista, oncologista. Não é isso. Nós estamos apenas fazendo com que esta mulher tenha a oportunidade de estar passando pelas 3 principais especialidades para atendê-la, para daí fazer o início de toda uma investigação e ajudar na prevenção do câncer do colo do útero, de ovário, das mamas, da tireoide e de algum tumor abdominal. Então, o que nós fazemos na clínica é prevenção. Então, é uma clínica de mulheres, todas nós somos médicas, especialistas em alguma área, alguma especialidade, para atender ao público feminino. Nós damos extrema importância a isso, porque nós consideramos que nós mulheres podemos e sabemos tudo, digamos, que se passa com a outra mulher. Então, por que não uma mulher atender a outra mulher? E como eu sempre digo, do jeitinho que toda mulher merece. E falando de prevenção que eu encerro mais um Fala aí, doutor, dessa semana, agradecendo a mastologista doutora Ana Paola, agradecendo também a ginecologista doutora Maria Conceição Coelho. E esse foi mais um Fala aí, doutor.
Um abraço e até o próximo encontro. Até logo, gente. Gostei dessa aí, esse eu quero. Doutora Conceição, nem